começar a oração, irmãos, em nome de Deus. Agradecer ao Papai por mais um dia de reunião na presença dele, que ele venha falar em nosso coração, porque toda essa revelação que está sendo traga quando nós abrimos a boca para trazer a palavra da perseverança. Isso não é nós, mas sim o Espírito de algo que move dentro de nós e nos conduz a levar a mensagem. Então vamos estar começando a invocar o nome do Papai e Yaush, logo depois do Papai e Yá. Ó Yaush! Ó Yau! Ó Yaush! Ó Yau! Ó Yaush! Ó Yau! Assim seja feita a vontade do Papai Yaush. Pai eterno, Papai querido, estamos aqui, ó Pai, em Tua presença hoje, para lhe agradecer por tudo que tens feito por nós, ó Pai. Gratidão a Ti, ó Pai. Venha nos purificar, venha nos lavar, venha nos perdoar, ó Pai. Se cometemos alguma falha, se cometemos alguma transgressão, alguma iniquidade, Pai. Venha nos perdoar, venha nos usar, ó Pai, como instrumento em Tua obra. Vai até o encontro daqueles irmãos que estão espalhados pelos 4 cantos da terra. Venha dar a eles força para continuar perseverando, ó Papai. Eu clamo a Ti neste momento pela vida daqueles, ó Pai, que estão com a fé enfraquecida. Venha renovar eles para que eles possam voar como águia. Ó Papai, eu clamo a Ti também essa noite, Pai, pelos que estão à frente, ó Pai, da Tua obra, aqueles que estão levando a mensagem, que estão trabalhando para que a palavra seja levada para os 4 cantos da terra. Venha jogar por terra toda barreira, venha desfazer todo o laço do inimigo, ó Pai. Papai Yaush, eu clamo a Ti neste momento, ó Pai, venha falar conosco, venha falar conosco, venha falar em nossos corações, venha nos trazer entendimento, venha nos dar sabedoria, venha fazer com que nós crescemos em graça, em sabedoria, Papai, perante os homens, perante a alma. Ó Papai, venha fazer com que nós sejamos o modelo que venha agradar o Pai Supremo, Iau dos exércitos. Ó Papai, eu clamo a Ti, venha abençoar o trabalho de nossas mãos, venha nos usar, venha nos diminuir para que Tu cresça em nós, ó Pai. Que nenhuma honra seja dada a nós, mas sim toda a Ti, ó Pai. Porque sem Ti nós não somos nada. Nós não somos nada sem Ti, ó Pai. Venha ser gerado dentro de nós, ó Pai. Venha nos moldar, venha nos capacitar, venha nos dar paz, venha nos dar paciência, venha nos dar mansidão. Venha nos modelar, venha nos preparar para aquele grande dia. Venha jogar por terra, Pai, todo espírito de contenda, todo espírito, Pai, que não provém de Ti, venha retirar do nosso meio. Vai até o encontro daqueles, ó Pai, que está com a fé desfalecida. Venha reaviver o dom dentro deles, o qual eles exerciam em tempos antigos, ó Pai. Venha nos usar, ó Pai, como instrumento. Ó Papai, confirma a obra de nossas mãos. Gratidão a Ti, ó Pai, por estar nos dando sabedoria, por estar nos dando força a cada dia. Gratidão a Ti, ó Pai, por ter enviado conosco o Teu braço. Grato a Ti, ó Pai, por tudo que tens feito por nós eternamente.
Gratidão por estar tomando conta dos nossos lares, não está deixando faltar nenhum alimento físico, nenhum alimento espiritual. E se houver alguma casa, Pai, aonde que esteja faltando, venha suprir as necessidades daquela casa, Pai. Venha nos usar para estar ajudando os nossos irmãos, venha nos estar nos mostrando, venha tirar de nós, ó Pai, todo espírito que não provém de Ti, de ciúmes, venha tirar de nós a vergonha, que nós venha ter trepidez para anunciar a Tua palavra, Pai. Venha nos dar autoridade, venha nos capacitar, vai até o encontro do Seu mensageiro, venha dar ele força a cada dia, Pai, para estar instruindo a Tua igreja. Ó, Papai, gratidão a Ti eternamente por tudo que Tens feito por nós. Lhe entregamos a nossa vida, a nossa casa, nossa família, essa obra em Tuas mãos, porque tudo pertence a Ti, ó Pai. Tudo vem fazer com nós vaso de honra para nós estar servindo no Teu santuário. E afasta de nós todos aqueles que querem atrapalhar a Tua obra e danificar a Tua vinha. Gratidão eterna, Pai. Nos perdoa se cometemos alguma falha, se cometemos alguma transgressão, ó Pai. Venha nos ensinar a acertar. Venha nos ensinar, ó Pai, o caminho que devemos seguir para chegar até a Ti, ó Pai. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Grato a Yalcha, estamos começando mais uma reunião em nome de Yalcha Mashiach, 16 de outubro de 2021. Mais um dia na presença do Papai, e isso é gratificante. É muito gratificante porque muitos desejaram ouvir o que nós estamos ouvindo e ver o que nós estamos vendo, mas não tiveram essa oportunidade. E a palavra de Yal, ela se cumpre. Esses dias eu falei assim com a minha filha, falei com elas, não faça isso. E elas fez. Naquilo, uma delas voltou chorando, e nisso eu tive sentimento como se fosse Papai Yal, porque a palavra de Yal, a revelação é dada através do Espírito de Yal. É como se o Papai Yal tivesse já escrito o que iria acontecer, o que nós iríamos passar. E Ele nos traz a revelação para nós não passar por aquele caminho, para nós não se queimar. Não se queimar. Não sofrer o dano da desobediência. Porque a palavra de Yal, ela é dada como uma profecia, tanto de castigo, tanto como de aviso. De castigo, porque quando alguém comete, nós vemos na antiga aliança, quando alguém cometia, era decretada uma palavra contra aquela pessoa, quando cometia um ato de desobediência.
contra aquela pessoa, e lá na frente nós via se cumprir, assim como o profeta Elias. Trago uma mensagem para ele falando que ele não estava conduzindo os filhos dele conforme a vontade de Yahvé. E ele não fez nenhuma questão. E nisso, Yahvé decretou o quê? Um castigo sobre ele e sobre os filhos dele. E também nós vemos que há profecias a qual o papai mostra e manda os profetas falar para aqueles que serviam ele não passar por aquele lugar para não ser pego de surpresa e cair na mão do inimigo. E é maravilhoso porque hoje nós estamos tendo a revelação do livramento. A revelação do livramento para nós não passar por aquele caminho, porque hoje está sendo revelado através do Espírito de Yahvé, para nós não passar por aquele caminho, para nós não ser castigado. Mas é necessário haver obediência, submissão, fazer questão da palavra. A cada dia nós vemos aí o mundo, parece que a cada dia que está se passando está ficando mais sombrio. Eu falo que eu sinto a negatividade desse mundo. Eu sinceramente, eu trabalho porque tenho que trabalhar, porque ainda estou nessa terra, eu ainda estou no corpo carnal, mas sinceramente eu não estou sentindo graça em nada nessa terra, porque o Espírito de Yahvé nos revela que o fim são os dias que estão vindo, são dias de sofrimento. São dias de sofrimento. E eu não sinto graça em nada, a não ser estar reunido com os irmãos. A não ser estar reunido com os irmãos. Isso que me dá graça nessa vida. Porque dinheiro, nada me dá graça. Eu falo com os irmãos, o meu pensamento, o meu foco, o meu objetivo é agradar Yahvé a cada dia. Porque nós vemos a palavra se cumprindo, porque a palavra fala, haverá sinais, tanto no sol, na lua e nas estrelas. E quais são os sinais? Os sinais são a palavra, são os acontecimentos bíblicos que ia resplandecer nos anjos eleitos nessa era. E nós vemos que as revelações estão sendo tragas para nós ter esse entendimento dos sinais. O papai Yahvé usou aquelas vidas, aqueles acontecimentos passados para nos alimentar hoje, porque o projeto maior era os anjos eleitos. Porque a palavra fala que o primeiro Adão é terreno e o segundo é o que? Espiritual. E o reino que vai ser entregue para nós vai ser um reino que? Espiritual. Então, quem vai começar a tomar a frente, vai começar a dar continuidade num reino inabalável, vai ser o que? O Adão celestial, vai partir de Mical. E nisso vai haver o que? O povoamento celestial, mais daqueles anjos que foram alimentados pela palavra, tanto os de Filadélfia, tanto para aqueles que ficarem, porque quando eles entender a mensagem do último Adão, eles vão querer o que? Morrer pela palavra, vai começar o que? Povoar
a região celestial, mas o povoamento da região celestial vai ser um povoamento de pessoas fiéis, pessoas verdadeiras, porque a semente vai ser dada pelo último Adão, e nisso vai começar o que? A descendência. E hoje nós temos essa revelação da palavra, é maravilhosa, é maravilhosa. Hoje nós entender, nós ser os primeiros a receber essa semente. Que nós estamos ouvindo, nós estamos tendo, como se diz, a paciência, nós estamos tendo a paciência do Papai Yaucha. Porque vai chegar aquele momento que vai falar não, agora vai haver o que? Fome e sede. Não de pão e nem de água, mas de ouvir as palavras, alimentar o Espírito. Por quê? Para subir tem que estar com o Espírito forte, tem que estar com o Espírito renovado, tem que se encher. Nós vemos que Paulo tinha uma vida, se nós for ver, uma vida exuberante. Na época que ele não pertencia aos crentes a Yaucha. Nós via que ele tinha uma vida. Ele preferiu largar tudo, para morrer em nome de Yaucha Mashiach. Pelo nome de Yaucha Mashiach. Porque quando nós pegamos aquela passagem, aqueles descendentes de Adão da era de Esmirna, eles foram prudentes. Eles foram mais prudentes. E hoje nós vemos que a descendência da luz não está sendo, porque muitos estão perdendo foco. Foco porque se tivesse com foco ampliado, estava a cada dia assim, buscando. Nós via que a Papai Yaucha não ia deixar aquela mensagem. A seara é grande, mas são poucos trabalhadores. E uma coisa que eu trago desde lá de trás, eu falo porque eu vejo o mensageiro falar, é uma mensagem que eu levo para mim, e eu falo para o papai: pai, me dá sabedoria e entendimento para trabalhar na obra, para eu chegar lá em cima e não vi dentro de mim o arrependimento de não ter feito mais. Porque a palavra fala bem claro: aquele que faz só o que o mestre manda, pode se considerar o que? Um servo inútil. Porque tem que ir um pouquinho além. Porque o que está sendo dado a nós é um alimento de mega express. É o alimento melhor que há em todo o universo. Nós estamos sendo alimentados pelo braço do Salvador. Nós estamos sendo alimentados por aquele que o Papai Yau forte enviou para estar nos conduzindo. Aquele qual, desde tempos antigos, dava o que? As coordenadas para Moisés. E isso é muito gratificante, isso é muito maravilhoso. Quando eu paro para imaginar a grandeza, dói meu coração. Mas eu vejo também que nós temos o quê? Pouca força. Não tem jeito de fazer coisas assim que... E também, essa ainda não é a vontade do Papai Yaucha. Nós temos que fazer conforme o Espírito nos conduz, mas fazer. E é maravilhoso o cuidado que o Pai está tendo, a paciência que Ele está tendo conosco. Está nos dando o quê? Está nos dando tempo. Decretou o tempo. E eu falo para os irmãos que, até quando pego nas escrituras, eu falo assim que é meio assim
forte, irmãos, porque é muito que está sendo dado para nós, é algo assim maravilhoso, irmãos. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Nós vemos que a palavra de Filadélfia está sendo concretizada a cada tempo. Papai está abençoando a obra de nossas mãos. Está abençoando a obra de nossas mãos. E quando nós pegamos aqui na carta de Laodiceia, nós vemos que não vai ter, porque há um lugar que ainda fala do sétimo dia. Qual que é o sétimo dia? Laodiceia. Não entrará no repouso os de Laodiceia. Laodiceia é o agrupamento das denominações do catolicismo, dos sardes vestes sujas e daqueles anjos que não aceitaram, os que não aceitaram o Senhor são das sardes vestes sujas, e também daquele 1/3 do exército original, que forma o quê? Vai formar essa era de Laodiceia. E quando nós vemos aqui na era de Laodiceia, vamos estar abrindo aqui. Eu falo para os irmãos que é muito forte. É muito forte. Toda essa revelação. É grato a Yahshua. É grato a Yahshua, porque nós não somos dignos. Por isso que ele fala que ele veio para reconciliar tanto os seres da terra quanto os seres do céu. Porque se não fosse por conta dele, hoje nós estávamos sendo conduzidos pelo engano ainda. E muitos falam assim, mas é só poucas pessoas que se reúnem aqui, porque além do ouro você não acha em qualquer lugar. O ouro você não vê assim, exposto em qualquer lugar. É difícil. Mas ferro, você vê passando toda hora na rua do carro, toda hora tem ferro. E Filadélfia é ouro. É ouro. Quando nós pega aqui Apocalipse 3:14, fala assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, assim falo, assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de algo. Conheço tua conduta. Não és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio, nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois dizeis, sou rico, enriqueci-me, e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, veste branca para que te cubras, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os seus olhos, e possa enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Repreendo e corrijo todos os que o amam. Recobra, pois, o fervor e converta-te. A mesma orientação para os de Sardes, mensageiro de Sardes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vemos que muitos, devido à soberba, não dá ouvido. Aqui está falando tanto para aqueles, daquele mensageiro que tem uma vida nobre, tanto também para aqueles que acharam que não precisava mais do conhecimento espiritual, do alimento espiritual, que sente que já está cheio, tem tudo, e não foi submisso,
não foi obediente. Não foi obediente. E nós vemos claramente quando nós pega aqui na carta de Laodiceia, nós vemos que vai haver o quê? Um outro mensageiro. Vai haver um outro mensageiro e vai ser dado a ele o quê? A revelação da palavra, para levar a palavra. E é tremendo, eu lendo essa passagem aqui esses dias, eu estava lendo sobre o rei Josias, queria que os irmãos estivessem abrindo. Deixa eu estar abrindo aqui, irmãos. Deixa eu ler o que é muita mensagem na cabeça. Esqueci de anotar. Hã? A parte que fala de 1 Timóteo 3, do 4 até o 11. Está falando vai ser sacerdote, aí fala que o servo tem que trazer para a coroa, que tem que ser obediente. Exatamente. Aí eu acho que a gente vai herdar a coroa, né, com isso. O que a gente tem que fazer para herdar a coroa, né, para conquistar a nossa coroa. Ser feliz, tem que ser reto. Exatamente. Isso é uma comparação com pode estar abrindo lá em 2 Crônicas. Segunda Crônica. Para nós ver a questão da desobediência. Deixa eu procurar aqui, irmão. É 1 Reis 13. Vou colocar abrindo lá. 1 Reis 13. Nós vemos que o rei Josias, igual foi trago para nós, sobre o rei Josias, que ele foi levantado e aquele povo soube que aquele era o rei. Aqui, 1 Reis. É, 1 Reis 13 fala sobre a condenação do altar de Betel. Fala assim, 1 Reis 13, 1 fala assim: e eis que o homem de Al chegou de Judá a Betel por ordem de Al. No momento em que Jeroboão estava de pé diante do altar para oferecer o sacrifício e pôr em ordem de Al, gritou contra o altar este brado: altar, altar,
Assim fala Iau: eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti o sacerdote dos lugares altos, que sobre ti oferece incenso, e ele queimará sobre ti ossadas humanas. Ao mesmo tempo ele deu um sinal dizendo: esse é o sinal de que Iau falou: este altar vai se fender e se espalhará a cinza que está por cima dele. Quando o rei ouviu o que o homem de Iau bradava contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a mão fora do altar e disse: agarrai-o. Mas a mão que ele estenderam contra o homem secou, de sorte que ele não a pôde mais recolher. O altar se fendeu e as cinzas do altar se espalharam, conforme o sinal que dera o homem de Iau, por ordem de Iau. Então o rei tomou a palavra e disse ao homem de Iau: aplaca, eu te peço, Iau, teu Iau, a fim de que me seja restituída a mão. O homem de Iau aplacou Iau, e a mão do rei lhe foi restituída, ficando como antes. O rei disse ao homem de Iau: vem comigo à minha casa para refazeres tuas forças e te darei um presente. Mas o homem de Iau disse ao rei: mesmo que me desse a metade de tua casa, não iria contigo. Nada comerei, nem beberei neste lugar, pois recebi de Iau esta ordem: nada comerás e nem beberás, nem voltará pelo mesmo caminho por onde fores. E ele voltou por outro caminho, sem retomar o caminho pelo qual chegara a Betel. Nós vimos que para esse profeta foi dada uma ordem. Foi dada uma ordem para ele. Para ele lançar só a mensagem, trazer, profetizar contra aquele altar, e para ele não parar e comer naquele local, e nem junto com aquelas pessoas. E quando nós pegamos mais à frente, no 23, deixa eu ver aqui, é no 23? Hã? Deu fome, depois bebeu água. Deixa eu ver aqui. Depois ele comeu e bebeu, o profeta continuou Aqui no 11, vou continuar no 11. Fala assim: ora, habitava em Betel um profeta já idoso, e seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Iau fizeram naquele dia em Betel. Também contaram ao pai as palavras que disse ao rei. E seu pai lhe perguntou em que direção ele seguiu. E os seus filhos tinham visto o caminho que tomaram o homem de Iau, que vieram de Judá, e disse ele aos seus filhos: selai o jumento. E eles lhe selaram o jumento, e o pai montou. Partiu no encalço do homem de Iau, e encontrou sentado debaixo de um terebinto. E perguntou-lhes: és tu o homem de Iau vindo de Judá? E ele respondeu: sim. O profeta continuou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas ele respondeu: não posso nem voltar, nem ir contigo, nem nada comer ou beber contigo aqui, pois recebi de Iau esta ordem: lá não comerás, nem beberás nada, e não voltará pelo mesmo caminho por onde fores. Então o outro lhe disse: eu também sou profeta como tu. E um anjo me disse, por ordem de Iau: leva-o contigo à tua casa, para ele comer e beber. Mas era o que? Mentira. O homem de Iau voltou, pôs com ele
e comeu e bebeu em sua casa. Ora, enquanto estava à mesa, a palavra de Yahvé foi dirigida ao profeta que a havia trazido. E este clamou ao homem de Yahvé vindo de Aldar. Assim fala Yahvé, porque foste rebelde à palavra de Yahvé e não cumpriste a ordem que te deram, e ao teu Yahvé, mas voltaste, comeste e bebeste no lugar do qual te havia dito, não comerás nem beberás ali, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o tinha feito voltar, mandou selar seu jumento, e ele partiu no caminho, e um leão o encontrou e o matou. Seu cadáver ficou estendido no caminho, o jumento ficou ao seu lado, e o leão também ficou junto do cadáver. Passaram por ali algumas pessoas que viram o cadáver estendido no caminho e junto dele um leão. Foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava o velho profeta. Ao saber disso, o profeta que a havia feito voltar atrás do caminho disse: deve ser o homem de Yahvé, que desobedeceu à ordem de Yahvé. Yahvé entregou ao leão, que o dilacerou e o matou conforme a predileção que Yahvé lhe tinha feito. E ordenou a seus filhos: selai para mim o jumento. E eles selaram, partiu, encontrou o cadáver estendido no caminho com o jumento e o leão ao lado. O leão tinha devorado o cadáver. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento, mostrando claramente o ato da desobediência. E quando nós pegamos aqui um profeta, tanto idoso e quanto novo, é uma representação do fim dos tempos. Por quê? Vai ficar tanto um profeta idoso. Quem que é o profeta idoso? Aquele que era para estar recebendo a mensagem e não quer. Por isso que vai ficar, que é uma representação do mensageiro de Sardes. E o mensageiro novo é uma representação de Laodiceia. Mensageiro de Laodiceia, porque vai ser dado a ele o que? A mensagem, a revelação de Yahvé. Vai ser dada a ele a revelação. Mas nisso, ele vai dar ouvido novamente o que? Vai dar ouvido novamente a mensagem de Sardes, querendo voltar pelo mesmo caminho. Porque quando nós pega lá na carta de Laodiceia, vamos estar abrindo lá para a carta de Laodiceia. Quando pega no 19, fala assim: quanto a mim, repreendo e castigo todos que eu amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Mostrando claramente que o profeta novo é uma representação do mensageiro de Laodiceia. É uma representação do mensageiro de Laodiceia. E é tremendo que nós vemos falando sobre o profeta velho. E quando nós pegamos a mensagem, quando nós damos continuidade nessa mensagem do profeta idoso e do profeta novo, nós vemos que eles foram enterrados no mesmo local. Foi enterrado no mesmo local, mostrando que tanto o profeta novo e o antigo foi enterrado no mesmo, representando que tanto o mensageiro de Sardes e o mensageiro de Laodiceia é do Brasil. Os dois mensageiros vai ser levantado aqui, enquanto as duas testemunhas vai ficar lá em Alxalã. E há uma representação, também do nome, porque o rei Josias, o povo viu que ele era o rei da profecia devido ao nome, que é uma representação de quem? Que é uma representação do anti-Machia, porque o nome, ó Emanuel, de Isaías. E também faz um link, o rei Josias, com Mical. Por que com Mical? Porque é Mical que aniquila os ídolos dos lugares altos. E nós vemos que o profeta
o profeta novo, ele lançou essa profecia. Ele lançou essa profecia. E é tremendo que quando ele fala assim, ele destruirá, lançando uma palavra contra Jeroboão. Entende? Que é uma representação do anti-Machia. Porque o anti-Machia, nós vemos que ele quer fazer o quê? Ele quer ser elevado igual Mical, igual Satanás quer ser elevado igual Iauxa. Porque nós vemos que lá em Isaías, quando fala serei semelhante ao Altíssimo, é semelhante a Iauxa. Nós vemos que Jeroboão, ele não aceitou a mensagem. Ele não aceitou aquela mensagem. E ele queria fazer o que? Um pacto com aquele profeta novo. Uma representação do antigo, do fim dos tempos, quando o falso profeta querendo fazer um pacto com a descendência que ficar. Porque quando nós pega aqui, volta abrindo lá de novo. Quer falar, irmão? Voltar abrindo lá de novo no 1 Reis. Nós vemos aqui, quando nós pega aqui, ora, e o altar se fendeu, e as cinzas do altar se espalharam, conforme o sinal que deram o homem de Al, por ordem de Al. Então o rei tomou a palavra e disse ao homem de Al: aplaca, eu te peço, e ao teu Iá, a fim de que me seja restituída a mão. Então, quando nós pega aqui no 7, fala assim: o rei disse ao homem de Al: vem comigo à minha casa para refazeres a tuas força, e te darei um presente. Quando nós pega aqui em Apocalipse 13, 1, deve ver aqui. Não, Apocalipse 12. Apocalipse 12, 14, fala assim: ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia, para voar ao deserto, para um lugar em que longe da serpente, alimentado por um tempo, metade de tempos. Aí no 15, fala assim: a serpente então vomitou a água como o rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Viu? Que é um link exato para Apocalipse 13, onde que fala: vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão, mostrando que o falso profeta querendo acudir a mulher, querendo fazer um pacto. E aquele profeta novo é uma representação da descendência que irá ficar. Porque quando nós pega aqui no 12, fala assim: a terra, porém, veio em socorro da mulher. Nós vemos que a mulher vai fazer um pacto com o falso profeta. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitou. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então em guerra contra o resto dos seus descendentes, os que observavam os mandamentos de Al e mantêm o testemunho de Iauxa. E nós vemos que aquele profeta novo não quis fazer o que? O pacto. Não quis fazer o pacto. Ele não quis. Mas ele deixou de dar ouvido para Ial e deu ouvido que o profeta velho. No caso, uma pergunta aqui, esse mensageiro de Laodiceia que se levantar, a palavra vai ser revelada para ele, ou ele vai seguir a mensagem do mensageiro de Sardes? Ele vai
escutar. Ele vai escutar a palavra de Filadélfia. Ele vai escutar, porque quando nós pega aqui na carta de Laodiceia, nós... Ele vai estar em vacas magras, ele vai ter que se alimentar do que foi deixado, no caso. Aí ele vai, igual a palavra vai ser selada, né? Vai ser Não, deixada já na tá, hora que nós subimos. Exatamente. E aí vai ser revelada a palavra, vai ser revelada ao mensageiro. Isso. E eu estava lendo esses dias quando fala recobra, pois o fervor e converta-te. Porque mostrando que esse de Laodiceia é uma pessoa que tem que está buscando o entendimento de Filadélfia. Por quê? Porque quando nós pega em Sardes, fala, vamos ver em Sardes o que fala? Em Sardes 3,3 fala assim: lembre-te, portanto, de como recebeste e ouviste, observa e converta-te. Viu? Mostrando que esse de Laodiceia, quando fala recobra, pois fervor e converta-te, mostrando que é um que vai voltar, tá tendo entendimento, vai ouvir o entendimento, vai chegar até ele o entendimento, os estudos de Filadélfia, vai chegar até ele, e nisso ele vai começar a profetizar. Mas nós vemos que o mensageiro de Sardes é uma representação de quê? Uma representação de Sansão. Ele é uma representação de Sansão. Porque ele perdeu as forças, mas ele vai o quê? Tê-la novamente. Mostrando que aquele profeta lançou o quê? Uma mentira, mas logo depois veio a mensagem da verdade sobre ele. Veio a mensagem da verdade e ele começou a profetizar contra aquele profeta mais novo, mostrando que teria que morrer para ser vencedor. Entende? Mostrando que quando o de Sardes também começar a profetizar, esse daqui vai o que? Dar ouvido. Ele vai deixar o que? A mensagem que está sendo dada por Ial. Porque fala aqui, recobra, pois fervor e converta-te. Entende? E quando nós pega aqui em 1 Reis, nós vê que o que? Ora, e habitava em Betel um profeta já idoso. E seus filhos vieram cortar-lhe tudo que o homem de Ial fizeram naquele dia em Betel. Também contaram ao pai as palavras que disseram ao rei. Seu pai lhe perguntou em que direção ele seguiu. Em que direção que ele seguiu? Qual que foi o entendimento que ele tinha? E os filhos tinham visto o caminho que tomaram o homem de Ial, que vieram de Aldar. E disse ele aos filhos: selai o jumento. E eles selaram o jumento, e o pai montou, partiu no encalço do homem de Ial, e encontrou sentado debaixo de um terebinto. E perguntou-lhe: és tu o homem de Ial vindo de Aldar? E ele respondeu: sim. E o profeta continuou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Nós vemos que foi dada a ele uma ordem: não coma nada. Por quê? Porque o profeta lançou uma mentira para ele, mostrando que não era para esse profeta comer nada das coisas terrenas, era para ele lançar só a mensagem que era dada do alto. Entende? É uma representação dos tempos que irão vir. Por quê? Porque quando nós vê o rei Josias é uma representação de Mical. Porque quando nós pega aqui, fala assim: eis que 1 Reis 3:1 fala: e eis que o homem de Ial chegou de Aldar a Betel por ordem de Ial, no momento em que Jeroboão estava de pé diante do altar para oferecer o sacrifício. E por ordem de Ial gritou contra o altar este brado: altar, altar, assim fala Ial, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti
os sacerdotes dos lugares altos, que sobre ti oferecem incenso. Entende? Mostrando que esse profeta lançando uma palavra contra Jeroboão. Quando nós pega aqui, ó, Jeroboão estava de pé diante do altar. Diante do altar para oferecer sacrifício. E quando nós pega, nós vê que esse profeta jovem, ele lança a palavra contra Jeroboão. Lança a palavra contra Jeroboão. E nós vê que o rei, ele vê que é uma mensagem de algo e quer fazer o quê? Quer fazer um acordo. Quer fazer um acordo. Mas não há acordo. Mas ele não dá ouvido para Jeroboão, mas dá ouvido para o profeta velho. E quando nós pega aqui, ó, quando nós pega aqui no deixa eu ver aqui. Aqui, ó, vamos ver, 2 Reis 23:15. 2 Reis. Aí nós vai ver quando acontece essa demolição. O aparecimento. Por quê? Porque o nome de Josias foi profetizado que ia nascer um rei com esse nome, ia se levantar. Que é uma representação por conta do nome. Mas o link desse rei Josias é um link com Mical. Por que o link com Mical? Porque nós vemos que o rei, o rei Josias, ele vai vir, vai o quê? Vai destruir por completo. Vai destruir por completo. E nós vemos que ele trará o quê? O nome de Yahvé sobre a coxa. E ele vai destruir tanto o antimachia e quanto o falso profeta. E quando nós pega aqui 2 Reis 23:15, fala assim: a reforma se estende ao antigo reino do norte. E fala assim: e demoliu também o altar que estava em Betel, o lugar alto edificado por Jeroboão, filho de Nabate, que havia arrastado Israel ao pecado. Porque nós vemos que Israel vai ser arrastado pelo pecado, porque eles vão coroar o antimachia. E demoliu também esse altar e esse lugar alto, queimou o lugar alto e reduziu a pó. Queimou os postes sagrados, que hoje nós vemos claramente o povo entendendo através de Mical, através dos seus companheiros, através dos filhos de Yahvé, que o livro de Lucas é o quê? O único evangelho verdadeiro, que era um lugar alto, porque para bater de frente contra Mateus e Marcos tem que ter coragem, porque é um livro que quando você já joga no Google, é o primeiro a aparecer de referência. Mateus é o primeiro a aparecer de referência, é o Mateus. É porque a igreja católica é firmada em cima dele, né? Em cima dele. E o sistema tudo é voltado contra o católico. As igrejas, denominações são tudo de dentro dela, então. Tanto que nas denominações eles mandam a gente começar a ler com Mateus. Exatamente. Ou seja, fermenta a mente primeiro para você não entender quando chegar lá em Lucas. Tipo, ó, então, Exato. Tá onde o seu quê? era o 15, né? Segunda Reis 23:15. A diferença do final do seu para o final desse.
Os postes ídolos, tremendo. Tremendo. Pode estar lendo aí no seu, lê no seu. Segundo Reis 23, 15. Também o altar que estava em Betel, e o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Esse altar, junto com o altar, o rei derribou, destruiu o altar, reduziu a pó, o seu altar e queimou o poste ídolo. Exatamente. E quando nós pegamos no 16, fala assim: e Josias voltou-se e viu os túmulos que estavam na montanha. Mandou buscar os ossos daquele túmulo e queimou sobre o altar. Profanou-os, assim cumprindo a palavra de Yahweh que havia anunciado o homem de Yahweh. Quem? O profeta jovem, profeta novo, que havia anunciado essas coisas, e perguntou: que sepulcro é esse que estou vendo? E os homens da cidade responderam: é o túmulo do homem de Ial, que veio de Aldá, anunciou essas coisas que acaba de realizar contra o altar de Betel. E disse o rei: deixai-o em paz, e que ninguém toque em seus ossos. Deixaram, pois, seus ossos intactos, bem como os do profeta que tinha vindo da Samaria. E quando nós vemos aqui que os dois, o finalzinho do seu tá como? Tá igual. Final ficou igual do 18? Isso. Tá igual. Assim deixaram estar os ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Exatamente. Porque ele pediu para ser enterrado junto com ele, não é isso? Exatamente. No mesmo túmulo. No mesmo túmulo, tá lá em fala assim, vão estar lá em 1 Reis 13, está lá em 1 Reis 13. 1 Reis 13, 27. Seja. 27 fala assim: e ordenou aos seus filhos: selai para mim o jumento. Isso aqui é o profeta idoso falando. E eles o selaram, e partiu ao encontro o cadáver estendido no caminho com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. E ergueu o cadáver do homem de Al, colocou sobre o jumento e conduziu para a cidade onde morava, para pranteá-lo e sepultá-lo. E depositou o cadáver no seu próprio túmulo. E pranteou, dizendo: ai, meu irmão, depois de tê-lo sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Ial. Poreis os meus ossos ao seu lado dos seus, porque com certeza se cumprirá a palavra que ele bradou por ordem de Ial contra o altar de Betel, contra todo o santuário dos lugares altos que estão na cidade de Samarias. Viu que tremendo? Viu que os dois são enterrados no mesmo local? No mesmo local. No mesmo local. Por quê? Porque para se cumprir, porque isso é para alimentar o entendimento dos acontecimentos, porque a revelação é através do Espírito. Os acontecimentos lá de trás ia refletir hoje. Entende? E nós vemos a palavra indo ao encontro, igual Paulo falou. Tudo é uma semelhança dos acontecimentos antigos. E nós vemos que Mical vai destruir tanto os postes, que também é uma representação tanto de Satanás lá em cima, vai subir quanto está destruindo aqui embaixo.
os evangelhos fermentados, e também vai vir e vai destruir aquele que vai estar numa posição elevada, que é o antimachia, o falso profeta e Satanás. E vai reinar. E quando nós vê esse jovem, esse profeta jovem, igual o entendimento nosso está sendo, como se diz, nós estamos crescendo em graça e em conhecimento a cada dia nós está crescendo. Por quê? Porque quando nós pega o mensageiro de Sardes, nós vemos que naquela época nós tínhamos um entendimento que ele era descendente de Adão. Mas ele é da descendência dos anjos celestiais que perderam o quê? Que perderam a sua primazia, a primogenitura. E quando nós pega um certo ponto de Abraão, é uma representação de Mical, porque Abraão é tanto uma representação de Ial quando envia o seu servo, tanto uma representação de Mical. E quando nós pega Abraão, quando Ial manda ele sair da tenda, vai com ele quem? O filho do irmão morto, que é uma representação dos anjos da era de Sardes, que veio junto com Mical. E nós vemos claramente que Ló é a representação, os filhos, os anjos daqueles que perderam a primogenitura, a primazia lá em cima, é uma representação de Ló. Todos aqueles anjos, porque aqui nessa terra tem tanto a descendência de Mical, tanto a descendência de Moisés, Elias, Ezequiel e Daniel. Tem e também daqueles que perderam a sua primogenitura lá em cima, que vieram junto com Abraão, com Mical. E nós vemos que o mensageiro de Sardes há uma representação, tem uma semelhança com Ló. Por quê? Nós vemos que Ló, ele adquiriu o quê? Muito ouro e muita prata. Mas ele escolheu o quê? O caminho errado. E nisso foi enviado até Ló o quê? Os dois anjos, que é Elias e Moisés, uma representação dos tempos atuais. Por quê? Porque quando nós pegamos, nós vemos que vai vir o quê? As duas testemunhas, para anunciar para aqueles que ficarem, morrerem em nome de Yahshua Mashiach, não colocarem a marca. Há uma representação lá de trás, que tanto Ló e as suas filhas foi avisada para sair da onde? Sair de Sodoma. Porque ia ser destruído. Mas o que aconteceu? A mulher dele olhou para trás, uma representação da mulher que vai fazer um pacto com o falso profeta. Vai fazer uma aliança com o falso profeta. Nisso vai ser o quê? Vai ser morta. Porque temeu mais aquele que mata a carne do que aquele que tem poder de matar a carne e lançar no fogo. Entende? E nisso é uma representação tremenda. Porque nós vemos claramente que naquele momento Ló e as duas filhas fugiu. Uma representação do fim dos tempos. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes vai entender a mensagem. Você viu que aquele profeta viu que era uma palavra de Yahweh e falou que a palavra ia se concretizar?
E nós vemos que as duas filhas de Ló deu o que? Deu o que para ele? Deu vinho. Embebedou o pai para o quê? Para ter descendência. Que é uma representação do fim dos tempos, o qual o mensageiro de Sardes vai ter força, vai ganhar força novamente, porque vai entender, vai receber uma porção da mensagem, vai receber entendimento. Por quê? Porque o mensageiro de Laodiceia, ele também, querendo ou não, ele vai receber do mensageiro de Sardes, mostrando que o mensageiro de Sardes vai consolidar tanto os vestes sujas para limpar as vestes de Sardes, tanto os de Laodiceia, que é uma representação das duas filhas de Ló. A representação das duas filhas de Ló. Para o que? Ter descendência. Por quê? Porque o mensageiro de Filadélfia, ele é justo e verdadeiro. E nós vemos que o mensageiro de Sardes, ele foi designado para uma obra, mas não completou, não foi bem sucedido. Mas nós vemos que ele começou. Porque fala, vamos estar lendo lá na carta de Sardes? Ele começou até bem. Ele começou até bem. E, bom, e quando nós pega aqui no 19, pode abrir lá em Sardes, quando fala assim, lá em Apocalipse 19, fala, e vi então um céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Porque ele julgará essa causa. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes, ele tinha uma função, mas não foi bem sucedido, da onde qual que nós vai ler. Apocalipse 3:1 fala assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, assim diz, aquele que tem os 7 espíritos de alma, as 7 estrelas, conheço a conduta, tens fama de estar vivo, mas está morto, tornai-te vigilante, consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Ial, mostrando que ele vai consolidar aqueles que estão para morrer. Entende? Porque ele não consolidou, mas vai consolidar. Ele vai consolidar. E nisso, ele vai o que? Gerar descendência. Ele vai gerar descendência, uma representação tanto de Ló. Por quê? Porque aqueles que não aceitaram a mensagem em um certo tempo de Sardes, mas os que sujaram as vestes vai ter que lavar as vestes e vão ter que morrer e vão ter que trabalhar, e eles vão trabalhar, porque quando eles vê o que eles desprezaram, que subiram aqueles que pregaram Ial Shapai, que tinha que adorar Ial filho, aí eles vão falar, até eles chegar e cair na real, já vai haver o que? Um outro mensageiro. E até hoje eles não reconhecem Ial Shapai. Até hoje eles não reconhecem. E nisso vai ser levantado um outro. Por quê? Porque cada um trabalha na sua era. Mas eles não reconhecem porque tem propósito, porque é o selamento Ial Shapai. Exatamente, tem uns eleitos. É propósito. Tem os eleitos. E nós entendemos que a elite, o exército celestial, que vai subir tanto os de Esmirna, tanto de Sardes, vestes limpas, e tanto os de Filadélfia, esses vão ser o exemplo para aqueles que vierem depois. Porque sempre quando eles pensar em errar, eles vão ver o exército de Mical, de Alf, vão ver como exemplo. Entende? Esses vão ser aqueles que não hão de me trair.
que é a mensagem de Isaías. Esses são os que não vão me trair. Porque se foi infiel, se conseguiu abrir uma boca sem entender, sem parar para ouvir e discernir se é uma mensagem de Yahweh ou não, isso já demonstra que não é parte do exército. E sujou a veste. E aqueles que mantiveram as vestes limpas vão ser dignos de ser dama. Nós vemos claramente que o exército é um exército escolhido a dedo. É um exército, é um grupo, igual hoje nós estamos aqui nesse corpo terreno, e nós estamos a cada dia alimentando a nossa fé, pedindo o papai para aumentar o nosso entendimento, nos trazer esclarecimento, mas nós temos que entender que a nossa mente ainda é limitada. Mas quando nós chegar lá em cima, receber um corpo de glória, muitos ainda que vão subir parte desse 1/3 que foi eleito do exército original, essa parte do exército original, com sardes, vestes limpas, eles ainda vão falar, fiz pouco. Por isso que a palavra fala, aquele que faz só quer mandar, pode considerar um servo inútil, porque isso que vai acontecer lá em cima. A palavra vai se cumprir. Muitos vão falar, eu fui inútil. Quando vê aquelas maravilhas, hoje nós vemos uma casa de terra, sendo construída de terra, de tijolo, de barro, nós ficamos assim encantados. Mas quando chegar e começar a ver aquele palácio, isso aqui é para você. Só vai ver olhos lacrimejando. Mas por ter feito pouco. Porque muitos vão falar assim, eu fui um servo inútil, fiz pouco. Quando nós vemos aqui tudo se cumprindo, irmão, tudo é uma representação. Isso tudo que o papai deixou lá atrás, deixou escrito, fez com que os profetas escrevessem, foi para nos dar uma base dos acontecimentos, para nós dar, como se diz, para nós trazer a palavra de Yahweh para todo mundo, porque tanto até Israel foi esquecido. E o papai Yahweh quer que a mensagem seja dada a todos, que todos vejam que aquela foi uma mensagem de Yahweh. Eles vão olhar e vão falar, essa foi uma mensagem de Yahweh. Existe um ser supremo. Existe um exército realmente celestial. Porque hoje está servindo no templo um servo infiel, o qual ele mata tanto a fé dos filhos dele e daqueles que não estão nem aí para a palavra. E o exército de Yahweh vai dar força para que todos venham buscar água na fonte cristalina. Hoje nós vemos que perdeu toda a graça. Hoje tem gente que ainda fala tem gente que acha que as escrituras é só um livro escrito por um homem. Acha que não tem nenhuma inspiração celestial, a inspiração de algo. Pensamentos humanos. Mesmo com todos os acontecimentos, acha que é só um livro qualquer. Eles acham. E nisso o exército celestial vai trazer o que? Alegria através do Espírito de Yahweh, vai trazer inspiração, assim como nós estamos tendo hoje. E nós vemos claramente que foi necessário que o livro tivesse selado. Quando nós pega Daniel. Quando nós pega aqui Apocalipse 1, quando nós pega Apocalipse 1, no 1 fala assim, revelação de Yahshua Mashiach.
Iau lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ela manifestou com sinais por meio de seu anjo, enviado ao seu servo Yaohana, o qual atestou tudo quanto viu, como sendo a palavra de Iau e a testemunha de Yahshua Mashiach. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras dessa profecia. Se observarem o que nela está escrito, observar coisa que Sardes e Laodiceia não fez, não observou claramente. Nessa aqui ele está completando, pois o tempo está próximo. Pois os tempos está próximo. E quando nós pega aqui, ó, no 9 fala assim: eu e Yaohana, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza, na perseverança em Yahshua, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Yahweh e do testemunho de Yahshua. No dia do mestre, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando: escreve o que vês no livro e envia às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltai-me para ver a voz que me falava. A voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante ao filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos, como a lã, cabeça eram brancos, como a lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Seus pés tinham aspecto de bronze, quando está incandescente no forno, e sua voz era como estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada com 2 gomos, que é uma representação tessalonicense. Quando nós pegamos em Tessalonicenses, quando fala que saiu uma espada afiada, quando nós pegamos em Tessalonicenses, vamos estar abrindo lá? Mostrando claramente que esse aqui não é Yahshua. Esse aqui não é Yahshua. Peraí, peraí. Segundo Tessalonicenses, isso. Segundo Tessalonicenses 2:6. No 6 fala assim: agora também sabeis o que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Mical. Então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca, e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. E quando nós pega aqui também no 19, Apocalipse 19, 21, fala assim: e vi então a besta reunida com reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduziram os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves todas se fartaram com suas carnes. Viu a espada que saía da boca? E Yahshua, que recebeu o nome, que é o Criador, vai lutar com um ser que foi criado? Nunca. O que ele faz? Ele dá autoridade para aquele que foi fiel e verdadeiro e lá concluir essa palavra. E olha só para você ver que tremendo. Autoridade nós está tendo contato, está ouvindo a palavra daquele que ganhou essa autoridade. Isso é muito. É só usar. Quando nós pegamos Colossenses 1,15, tudo foi criado por ele e para ele. Parial forte. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele vai lutar. Se fosse para lutar, ele lutava lá atrás. Verdade. Na hora que estava sendo pregado no madeiro. Nada disso Entende? É usar a lógica, mas ele vai dar autoridade para um que foi fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro, se entregou de todo o coração, de todo o amor, de toda a dedicação. Foi além, foi além. É tremendo demais. Você chega e faz uma visão? E quando nós pega aqui, ó, e fala assim, ó, e na mão direita ele tinha 7 estrelas e de sua boca saiu uma espada afiada, com 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha, como todo o seu resplendor. A sua face, fazendo o link com Moisés, quando subiu no monte, o que aconteceu com a face de Moisés? Resplandeceu, uma representação daquele que conduz muita justiça, serão como estrela. E mostrando que Isaías, vamos abrir lá em Isaías 60. Isaías 60. Ô, irmãos, é maravilhoso demais, é muito tremendo, é muito forte. Isaías 60. Aqui quando nós pegamos aqui Apocalipse 1, fala assim, Apocalipse 1, 16, fala assim, na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu resplendor. Quando brilha com todo o seu resplendor. Aí vamos ver aqui qual que é resplendor que é esse que brilha nele. Isaías 61 fala assim, põe de pé, resplandece, porque a tua luz é chegada, a glória de Yahweh raia sobre ti. Com efeito as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levanta-se Yahweh, e sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, os reis no clarão do teu sol nascente, do teu sol nascente, do teu sol nascente. Sua face era como sol. Apocalipse 1. E aqui no 3 fala, as nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas são carregadas sobre as ancas. Então verás e ficarás radiante. O teu coração estremecerá e se dilatará, porque as riquezas do mar afluirão a ti. A ti virão os tesouros das nações, porque o povo vai ver que foi uma mensagem de Yahweh, que são aqueles mercadores de ovelha, e vai ver que é uma mensagem de Yahweh, e ele fala, então me pague, me devolve o que é meu, me devolve o que é meu. Zacarias 11. Vamos começar, vamos estar indo lá em Zacarias 11? É demais, tão claro. E muitos ainda não conseguem ler, né? Tremendo. Essa Zacarias passagem 11. É claro demais, só falta pouco. Tá o nome escrito aqui, Aqui é no 11. Zacarias 11, 11.
Zacarias 11:10 fala assim: tomei então o meu bastão, benevolência, e quebrei para romper a minha aliança que concluíram com todos os povos. E ela foi rompida naquele dia. E os vendedores de ovelha que me observam, reconheceram que esta era uma palavra de Yahweh. E eu lhe disse: se isto é bom aos vossos olhos, dai-me o meu salário, se não, deixai aqueles que querem pregar. E eles pesaram o meu salário, 30 ciclos de prata. E quando nós pega lá em Levítico, 30 ciclos vale o quê? Era o preço da mulher. Tomei os 30 ciclos de prata e os lancei na casa de Ial para fundir. Por quê? Porque Laodiceia vai receber uma posição de honra ainda. Aqueles que morrerem pela palavra. Mas nisso é necessário que eles venham o quê? Ser fundidos. Quebrei então o meu segundo bastão, união, para romper a fraternidade entre Ialdá e Israel. E quando pega aqui, irmão, no 13 fala assim: Ial me disse, lançar o fundidor, esse é o preço esplêndido com que fui avaliado por ele. Esplêndido, visto a grandeza, mostrando claramente. Isaías 60 fala assim: então verás e ficará radiante, o teu coração estremecerá e se dilatará, porque a riqueza do mar fluirão a ti virão os tesouros das nações. E quando fala assim, e virão os tesouros das nações, que são aqueles que vão ser entregues a Yahweh. É tremendo. É tremendo, irmãos. É maravilhoso, porque eles vão ver que essa foi uma mensagem, assim como aquele profeta. O profeta velho viu, falou assim: essa é uma palavra de Yahweh, eu quero ser morto conforme essas palavras dele. Me enterre no mesmo local, como se fosse assim: eu quero ser morto pregando a palavra que Mical pregou. Eu quero ser morto em nome de Yahshua. E quando nós pega aqui no 1, ainda no 17, fala assim: ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas. Eu sou o primeiro e o último, o vivente, que estive morto, mas eis que estou pelo século e eis que vivo pelo século do século, e tenho a chave da morte e do Hades, porque a morte é a representação do antimachia. E quando nós pega Apocalipse 9, nós vemos claramente que o antimachia precisa ser solto através do anjo, porque quando nós pega aqui Apocalipse 9, 13 fala assim: e o sexto anjo tocou, veio então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro, Gabriel, colocado diante de Yahweh, e dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates, mostrando que é a chave da morte. A morte só pode agir se o sexto anjo o liberar. E por que a chave do Hades? Porque quando nós pega aqui no 19, fala assim: e foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os outros que foram mortos pela espada que saíam da boca do cavaleiro e as aves se infartaram com suas carnes. E quando nós vemos aqui, ó,
Aqui, ó. Não, é no 20. Exato. Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Isso. Eu, Apocalipse 21. E ele agarrou o dragão, a antiga serpente, acorrentou por 1000 anos e o atirou dentro do abismo, fechando e lacrando com um selo para que não seduzisse mais as nações, até que os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso ele deverá ser solto por pouco tempo. Viu o selo? O selo? Por quê? Porque Ial fez Mical como um sinete, como um anel de selar. Ele ganhou essa autoridade. Quando nós pegamos que não temas, fazendo um link lá com Lucas 12, 4. É isso mesmo? Vamos abrir lá, Lucas 12, 4. Ô, irmãos, falar com vocês. A palavra é uma espada de 2 gumes. Serve tanto para quem está falando, quanto para quem está sendo ouvinte. Eu falo com vocês que o Papai Yauch é muito maravilhoso, irmão. Até você mesmo falando, você desperta dentro. Porque é muito gratificante o que ele nos revela. E no 12,4 fala assim: meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais pode fazer. Mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no lago de fogo, no abismo. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende 5 pardais por 2 ases. No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Al. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Por quê? Todos esses personagens do Antigo Testamento não tinham nenhum tinha um valor. Tinha um valor. Era descendente de Adão? Era. Mas era personagem, eram vasos para estar nos dando uma base, para estar nos modelando, nos estruturando para ser o que? Elite de Ial, elite de Mical, o exército, os 144 mil. Por isso que fala, ó, até mesmo cabelo da vossa cabeça estão todos contados, mostrando o exército sendo contado. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Mostrando que nós tem um... Ô irmão, isso é maravilhoso demais. Isso é muito tremendo. E quando fala que não tenhais medo, que eu mostrarei, mostrando que não é Yaucha que lança, porque ele entregou. Porque aí nós vemos que ele já tinha entregado toda a autoridade a Mical. Nós vemos porque quando nós pega lá, já foi trancado o selo. Quando o anjo fala assim, não danifica até que tenhamos selado. Porque o anjo, antes de descer, o que ele fez? Ele trancou o conhecimento do antimachia para ele vir concluir o papel e depois subir, depois libertar o conhecimento dele. Olha para vocês verem a grandeza que o papai está nos mostrando. Está mostrando aquele de Efésios. Efésios 5, vão estar abrindo lá. E falando aqui, irmãos, e é maravilhoso porque quando nós pega o rei Ezequias, que é uma representação do papai Yauch, mas ele pode ser representado por um certo ponto por Mical. Por quê? Porque Mical é a face de Yauch, é a semelhança de Yauch. Aonde? Efésios, né? Efésios. Isso. Efésios. O rei Ezequias, nós vemos que ele foi o quê? Iel.
Verso 5. Aqui, ó. Vamos pegar no 10 e fala assim: procurai discernir o que é agradável ao mestre, e não sejais participante das obras, Efésios 5, 10, das obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as. Que Mateus, Marcos e João é o evangelho anátema. Pois o que eles fazem em oculto, até o dizê-los, é vergonhoso. Mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz. Pois é a luz tudo o que é manifesto. E por isso que se diz: ó tu que dormes, desperta e levante entre os mortos, que Yahshua te iluminará. Ele tenta levantar Mical. Exatamente, mostrando que ó tu que dorme, desperta e levante de dentre os mortos, que Yahshua te iluminará. Mostrando claramente Mical despertando, se levantando, que é Isaías 60. Desperta, levanta-te, que ia resplandecer, que ao resplandece sobre Mical. Um link exato, e nós vemos claramente que Yahshua ia nos mostrar no devido tempo. Aí quando fala em Daniel 12, que ele se levantará, né? E ele se conserva junto dos filhos do seu povo, remete que estava todo mundo dentro de Sardes. Inclusive ele morto lá com nós. Exatamente. Todo mundo morto, né, na verdade. E ele lá junto. E ele se levantar para puxar nós para a luz, para a vida. Exatamente. E quando nós vê que mostrando que Mical, ele esteve o quê? Ele esteve sido subjugado por Sardes, porque todos aqueles que tomar aquele caminho de Sardes irá morrer, aceitando o evangelho anátema, entende? Seguindo por aquele caminho. Notícias carnais, né? Exatamente, notícias carnais alimentadas de cordonices, porque essas notícias vêm e vai embora, mas a palavra de Yahweh não. O alimento celestial, maná cai, mas também tem as cordonices que é enviada, porque aqueles que não querem alimentar quer carne, então toma carne. E o maná está caindo, e nós vemos o desprezo. E vai ser como no tempo passado, ainda com as carnes nos dentes vão morrer. Exatamente, e quando nós pega, eu queria até estar dando uma lida aqui, por quê? Porque quando nós vê o rei Ezequias, quando o Senaqueribe estava sitiando Israel, e o rei Ezequias querendo atacar o templo. Yahshalã, querendo atacar Yahshalã, nós vemos que o rei Ezequias, ele tomou uma posição. E ele fortificou os muros. 2 Crônicas 32. Eu queria estar ali nessa passagem aqui do rei Ezequias, porque é um rei valente. Fala assim: depois desses atos que provaram sua lealdade, houve a invasão de Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Ialdá, sitiou as cidades fortificadas com o propósito de conquistá-la. Vindo então Ezequias que Senaqueribe chegava com a intenção de atacar Yahshalã, decidiu com seus oficiais e seus guerreiros obstruir as águas das nascentes que estavam fora da cidade. E eles lhe prestaram ajuda. E tendo-os reunido,
uma grande multidão obstruíram todas as fontes e os riachos que corria pelo território, dizendo: por que os reis da Assíria vindo aqui haveriam de achar águas em abundância para se fortificar? Porque ele chegando lá, ele acha o que? Águas para se fortificar o exército. E se nós não destrói uma representação dos tempos atuais, o que nós estamos fazendo hoje? Obstruindo, destruindo essas águas, que é uma representação do absinto, destruindo as águas que direciona para Emanuel, mostrando claramente a representação que tudo aquilo que aconteceu lá atrás era para nos dar força nos tempos atuais, porque nós vale muito para Yahweh. Quando ele chegar aqui, ele não vai achar igual ele achou que ia ser. Muitos já estão ligados. Vão estar ligados. E naquele momento, quando ele lançar uma palavra de blasfêmia, ele vai estar lançando uma palavra de bênção, porque a palavra vai estar se cumprindo. A representação de quem? Balaão. Isso, não quer falar, todo mundo já vai estar ligado que tá ele ligado mesmo. Que é uma mensagem, vai falar assim, uma mensagem de El está se cumprindo. Isso. Entende? Por isso que tem que obstruir. O eleito falou e está se cumprindo. Está se cumprindo, ele achar que vai estar lançando uma palavra de maldição, mas quando ele abrir a boca, o povo vai falar, é ele. É ele. E nisso vai estar abençoando o povo, porque o povo vão querer morrer para ser vencedor de Laodiceia. Porque para ser vencedor de Laodiceia, tem que morrer pregando a palavra. Ele vai morrer no coração. E hoje a palavra está tudo fazendo sentido para nós. Assim que ele vai morrer no coração dos mares. Exatamente. Nós vemos aqui que o rei Ezequias juntou quem? Os seus oficiais e os seus guerreiros. A representação de Mical hoje, juntando os seus oficiais e os seus guerreiros para obstruir essas águas, para quando ele chegar, não ter com que se fortificar. Eu sou Emanuel porque está em Mateus. Verdade. Quando ele abrir a boca, eu sou Emanuel. Você é o filho da serpente, filho de Satanás. Verdade. Entende? Tem nenhum só mês ele destruiu os 3 pastores. Exatamente. E hoje, isso é para abrir os nossos olhos, nós parar e falar assim, não é ficar em cima do muro igual Laodiceia, porque quem fica em cima do muro é Laodiceia, e se está em cima do muro, se não é quente nem frio, Ial vomita. Ial vomita. Muro não, é de um ou de outro. Uai. Ué, um é outro, ou é Filadélfia ou é Laodiceia. Ué. Filadélfia é redenção. Você vai passar, mas fala que ou amarás um só, não amarás 2, né? Amar um só. Quando você vai amar 2 ao mesmo tempo, é Laodiceia. Não dá para conseguir servir os 2. Ou serve um ou o outro, né? Vai servir 2 ao mesmo tempo. E eu falo com vocês que nós não podemos deixar nada nos desanimar. Nada. Verdade. Nada, porque nós viu que o quê? Nós vale mais do que pardais. Verdade, eu não aquela vez lá, com o arrebatamento, que foi falado, que ia ter, quantos que não desanimou, né? Exatamente. E quando nós pega aqui e fala assim, por que os reis da Síria vindo aqui haveriam de achar água em abundância para se fortificar? Ezequias consertou todas as brechas, tampando que a palavra, mostrando, nossa, isso aqui é brecha, ó. Você ir por Mateus, Marcos já é brecha. Da muralha sobre ela construiu torres, ergueu uma segunda muralha na parte externa, restaurou o melo na cidade de Davi, mandou fazer arma e escudo em abundância, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Efésios 6.
Bom, não precisa os irmãos abrir lá, não. Vão ver os escudos. Vamos ver os escudos aqui, que é tremendo, irmão. É tremendo. É tremendo. É maravilhoso. O combate espiritual. Efésios 6:10 fala assim: finalmente fortalecei-vos no mestre na força do seu poder, e vestivos da armadura de Iau, para poder resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Iau, para poder resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. E para poder resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Sair firme de todo combate, porque são vários combates. Todos aqueles que batem de frente com o servo de Iau caem por terra. Portanto, ponde-vos de pé, cinge os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh. E quando nós pega aqui no 5, 2 Crônicas 32:5, fala assim: para se fortificar, Ezequias consertou todas as brechas da muralha, sobre ela construiu torres, ergueu uma segunda muralha na parte externa, restaurou o melo na cidade de Davi, e mandou fazer arma e escudo em abundância. Colocou generais à frente do povo, reuniu-os em seu redor na praça da porta da cidade e os encorajou dizendo: sedes firmes e corajosos, não temais, porque te mostrarei quem deve temer. Não temais. O rei Ezequias fala: não temais. A mesma mensagem que Alcha falou. Te mostrarei quem deve temer. E mostrando lá em Apocalipse 1, não temais. O anjo falando para Yahweh: não temais. Nem vos apavoreis diante do rei da Síria. O que esse povo está fazendo? Emanuel não pode dar um passo com o povo. Mesma coisa. Enquanto Mical fala: não temais. Igual a falta de fé. Colocar vacina, colocou, já era. Exatamente. Gente, colocou, já era. Aqui: não temais, nem vos apavoreis diante do rei da Síria e diante de toda a multidão que o acompanha, pois aquele que está conosco é mais poderoso do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne. O que Mical é? O braço de Iau. É a palavra de Iau, é a trombeta de Iau. Com ele está um braço de carne. Conosco está o braço de Iau. Mostrando que aquele que mata a carne, né? Exatamente. Que coloca uma dúzia. É o braço de carne dele. Não, o braço o rei da Síria, exatamente. Emanuel tem o seu braço, que é o falso profeta, e também Satanás tem Emanuel, entende? Porque ele é carnal, né? Porque ele é o carnal, ele é o braço de Satanás. Mas quem está com Satanás, o braço, quem está fazendo é o que? Um homem. Escrito em Ezequiel 28. Você se diz ser um ser divino, mas você não passa de um homem. Com ele está um braço de carne, mas conosco está Iau, o nosso Iau, que nos socorre e combate nossas batalhas.
O povo ganhou confiança Ao ouvir as palavras de Ezequias. ao ouvir a palavra de Ezequias, o rei de Judá. Pera aí. É maravilhoso. É tremendo. E quando nós pega aqui, ó, só para estar lendo por quê? Porque essa mensagem aqui de Ezequias é maravilhosa. Aqui, ó. Quando nós pega aqui no 9, fala assim: depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enquanto ainda estava diante de Laquis com todas as tuas tropas, enviou o seu servo a Elxalã para dizer a Ezequias, rei de Judá, e todos os judaítas que achavam em Elxalã: assim fala Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais para permanecerdes assim em Elxalã sitiados? Acaso Ezequias não vos estará enganando para vos fazer perecer pela fome e sede? Quando vos disse: Ial nos livrará das mãos do rei da Síria? Não foi este mesmo Ezequias que suprimiu os lugares altos e os altares de Ial, ordenando a Ialdá e Elxalã diante de um só altar prostareis e sobre ele oferecereis incenso? Por quê? Porque a palavra hoje mostrando claramente que eles vão se prostrar perante os pés de Ialxa, que vai ser o quê? Mical, que vai receber o nome de Ialxa. Porque quem vai fazer isso? Ial vai fazer com que os da sinagoga se prostrem. Entende? E ele lança até uma acusação, mas não é o mesmo que falou que tem que isso. Por que vocês estão confiando tanto assim em Mical? Astuto, né? Astuto. Maldoso. Não sabeis o que temos feito temos feito, meus pais e eu, todos os povos de outra terra? Os deuses das nações dessas terras puderam livrar-nos de minha mão? Qual dentre todos os deuses das nações que meus pais voltaram ao anátema? Aquele que pode livrar meu povo das minhas mãos, os vossos deuses poderiam então livrar-vos da minha mão? Portanto, não vos deixais iludir por Ezequias, que não vos engane desta maneira. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar seu povo de minhas mãos, nem de meus pais, vossos deuses, tampouco vos livrarão de minhas mãos. Seus servos ainda estavam falando contra Ial e contra Ezequias, seu servo, lançando uma palavra de blasfêmia contra Ial, que é o que vai acontecer lá atrás, lá na frente. Vai acontecer lá na frente quando ele ganhar uma boca para blasfemar contra Ial. E quando pega aqui, seu servo ainda estavam falando contra Ial e contra Ezequias, seu servo, quando Senaqueribe escreveu uma carta para insultar Ial, mostrando que o antimachista insultando Ial. E dizia isto: assim como os deuses das nações das outras terras não livrarão seus povos da minha mão, o Ial de Ezequias não livrará delas seu povo. Bradavam em alta voz, usando a língua judaica, dirigindo ao povo que estava sobre a muralha, para atemorizá-lo e intimidá-lo. E assim apoderaram da cidade. Falavam do Ial de Elxalã como se fosse um dos deuses dos povos da terra, obra de mãos humanas. Estava falando contra Ial como se fosse esse Zeus. No 20 fala assim: Nessa situação, isso, eu queria ver quando
Papai fala que ia fazer isso por amor. Essa passagem do 20, 21 fala do momento que Mical vai descer com o seu exército aqui na terra. Olha aí. Cadê? Nessa situação, o rei Ezequias Nesta situação, o rei Ezequiel, o profeta Isaías, filho de Amós, rezar, clamaram no céu. E Yahweh enviou um anjo que exterminou todos os guerreiros valentes, os capitões, os oficiais, no acampamento do rei da Síria. Este voltou para sua terra coberto de vergonha, e tendo entrado no templo de Yahweh, alguns de seus filhos mataram a espada. Assim Yahweh salvou Ezequiel, os habitantes de Alxalã, da espada. Aqui, ó. Ezequiel, habitante de Alxalã, da espada. Assim Yahweh salvou Ezequiel, os habitantes de Alxalã, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e concedeu tranquilidade em todas as fronteiras. Muito levaram a Alxalã uma oblação para Yahweh e presentes para Ezequiel, rei de Judá, que depois desses acontecimentos adquiriu prestígio aos olhos de todas as nações, mostrando lá em Isaías 60. Lá em Isaías 60, o qual Yahweh honrando Yahweh honrando Mical, fazendo com que todas as nações vissem a obra de Mical, e fazendo com que todos contemplassem que ele foi um servo fiel. Devido a tudo que aconteceu, ele foi um servo fiel. É maravilhoso, irmão. Tudo se repetindo. Igual eu falo para os irmãos, é nós alimentar nossa fé a cada dia, irmãos. Cada dia, em nome do Papai Yahshua. Essa é a mensagem de hoje. Mensagem que o Papai Yahshua nos deu. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Por essa mensagem maravilhosa que Ele nos deu para alimentar a nossa fé. Grato a Yahshua.